nós vamos falar sobre os conceitos de arquivo. E são 3 os conceitos que eu trago para você e vamos culminar naquele que está na lei. Importante eu te falar que tudo isso que eu estou te ensinando está na lei. Tá? A Lei 8.159, que rege, é uma legislação arquivística, ela ensina e trabalha como mexer com os documentos e arquivos. Eu estou te ensinando tudo conforme a lei. Só que a gente tem uma definição de arquivo anterior, que é de um autor chamado Solon Book, uma pessoa notória, que começou, um dos grandes arquivistas internacionais, que começou a escrever sobre o assunto. E ele diz que arquivo é o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades, que são arquivados e conservados por si e seus sucessores. Muito bom, é o primeiro conceito de arquivo, mas hoje ele é considerado restritivo. Você consegue perceber por quê? Olha lá, arquivo é o conjunto de documentos oficialmente. E eu acabei de te dizer que documentos não é só o que é oficial. Então, é válida se a banca trouxer para você, falando, segundo Solon Book, arquivos é o conjunto de documentos somente oficiais. Vai estar certo, porque é a definição dele, ok? Que complementa essa definição, a gente tem a Marilena Leite Paz, que é a grande arquivista brasileira. E ela, esses 3 pontinhos, ela está falando. Então, arquivo é o conjunto de documentos e ela complementa. Acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, criados por uma instituição ou pessoa. A grande inserção do estudo da Marilena é dizer que toda acumulação ela é ordenada. A gente não acumula um monte de coisas fazendo uma bagunça. Se você achar que abre uma sala, joga documento, abre a sala, joga documento, você está arquivando, não está não. Você está acumulando. Aquilo ali não é assim. Você tem que estabelecer uma ordem, você tem que estabelecer uma classificação, que vamos pensar, por exemplo, numa data. Então, eu tenho arquivos do dia 25 de novembro de 2000. 25 de novembro de 2005, 25 de novembro de 2010, 25 de novembro de 2015. Sempre será com aquele nome de 5 em 5 anos. Você escolheu uma data, foi cronológico. Porque na hora que alguém te pedir aquela informação, você tem que saber o quê? Aonde está? Aonde estão os documentos de 2000? Se você tiver 10.000 processos aqui, você não vai encontrar nunca. Se você tiver separado de 5 em 5 anos, vai ser mais fácil de você encontrar? Vai. Por isso que a acumulação é sempre ordenada, é obrigatório. E a Marilena insere também instituição ou pessoa. Essa pessoa sou eu e você, pessoa física. Nós também acumulamos documento. Quando você paga uma conta de luz, você joga lá fora? Não. A de celular? Também não. Qualquer documento que você guarde, você está tendo, então, um documento pessoal. Seus documentos familiares são documentos pessoais. Ok? Depois disso, a gente vai com a lei, né? E ao pé da letra, o que é arquivo? Considera-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos, eu quero que você grife no seu material, produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do seu exercício ou atividade específica, bem como pessoa física. Então, a lei mantém pessoa física, tá? E aí eu quero te ensinar o que é produzidos e recebidos. Esse conceito não se separa. Se vier na prova para você dizendo que arquivo é conjunto de documentos produzidos, está incompleto e está errado. Porque arquivo é o conjunto de documentos produzidos e recebidos. O que é documento produzido? É aquilo que a sua própria instituição faz. Então, se eu sou um escritório de direito, eu trabalho com direito de família, aquilo que eu trabalho, os meus processos, as minhas petições, tudo aquilo que eu faço no escritório, ele é produzido por mim. Agora, eu preciso fazer compras, por exemplo, para o meu escritório. E chega para mim orçamento de outra empresa. Orçamento de papel, orçamento de computador, orçamento de lápis, borracha. Isso fui eu quem produziu? Não. Isso foi uma outra instituição que produziu e mandou para mim. Esses documentos são recebidos. Isso quer dizer documentos recebidos. Aquele que entra na instituição pela porta da rua. Entrou para mim, eu recebi e virou, passou a ser da minha atividade. Isso, então, a gente sabe que arquivo acumula documentos produzidos e recebidos. Acabou.
E a lei diz ainda qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Isso quer dizer que suporte é um meio físico. E aí vem na prova falando que não podemos arquivar um determinado documento porque ele está no formato de CD. Verdadeiro ou falso? Vai estar falso, está errado. Porque a lei diz que qualquer suporte pode ser arquivado. Você pode então ter um arquivo de papel, um arquivo de microfilme, um arquivo de DVD. Não tem problema, tá? Isso não impede que aquele documento seja arquivado. As finalidades do arquivo, se a gente quiser fechar, né, resumidamente, o que vem aí, a grosso modo, nas provas, um arquivo guarda, ele faz a guarda dos documentos que circulam na instituição. Ele tem que garantir a preservação dos documentos utilizando formas adequadas de acondicionamento. Preservar, simplesmente guardar, não dá. Porque você fala assim, então tá, então eu vou guardar. Você pega 3.000 documentos e põe lá no subsolo. E joga lá. E deixa lá no meio do úmido, deixa no meio de barata, de rato, de roedor, de fungo. Se você está fazendo a finalidade de arquivo, não. Porque você tem que guardar e tem que preservar. E preservar pode ser conservar, certo? Nós entendemos como a terceira finalidade e a principal finalidade do arquivo é o atendimento aos pedidos de consulta e desarquivamento do documento. Então, lembra que eu iniciei falando que a gente arquiva para desarquivar? Qual é o objetivo de guardar e de preservar? É para quando você precisar, quando o seu chefe te pedir, quando um outro órgão te requisitar, você possa permitir o acesso. E esse permitir o acesso é uma modalidade de empréstimo, tá? Nós temos que ver bem esse vocabulário. Usar, quando eu te falo assim, eu sou o RH e eu tenho a pasta de todos os professores do curso. O diretor acadêmico pede para mim, Juliana, me empresta a pasta do professor José Raimundo. Eu pego essa pasta e desloco para ele. Há uma modalidade de empréstimo, mas a gente pode dizer literalmente que isso quer dizer permitir o acesso.